Amém, gente, que alegria estar aqui de novo, né? Para a gente continuar aquilo que o Senhor começou ontem, né? Para nos ensinando sobre a nossa responsabilidade de sermos filhas. Amém, gente? Quem estava aqui ontem? Ai, meu Deus do céu, gente! Ai, que alegria! Então vocês já sabem, eu sou empolgada, gente. Que alegria! E eu estava ali, né, no louvor, ouvindo esse louvor maravilhoso. Gente, que top das galáxias, é sensacional! E eu ouvindo ali, e santo, 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 e tu és santo, e santidade. Foi ou não foi? Sabe o que o Senhor trouxe hoje para nós aqui? DNA do céu, santidade. O DNA do céu é a santidade. É a linguagem do céu. E o Senhor hoje queria que nós falássemos sobre a sua santidade. A marca das filhas de Deus não é aquilo que nós fazemos, mas é a santidade. A nossa identidade não é sobre nós, é sobre com quem nós somos iguais, ao Senhor. É a quem nós queremos nos parecer, é ao Senhor. Identidade vem de idem, e o inimigo ele quer ferir a nossa identidade, porque assim ele acaba e ele corrompe com a nossa relação. Ontem nós vimos aqui, nós buscamos, né, a responsabilidade sobre a nossa filiação. Não romantize a sua filiação, mas se responsabilize. Ai, gente, gostei, vou falar de novo. Não romantize a sua filiação, mas se responsabilize por ela. Você é filha, você tem responsabilidade diante do teu pai. E nós temos também responsabilidades com os nossos irmãos. Vocês lembram? A primeira pergunta que nós vemos em toda a Bíblia, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, aonde tu estás? A posição de filho. E depois em Gênesis 4, versículo 9, a segunda pergunta de Deus, que é: onde está o teu irmão? Ele pergunta para Caim: aonde está o teu irmão? Então, essas duas posições foram afetadas pelo pecado, e o Senhor então, Ele quer justamente restaurar. Na posição de filha e na posição e responsabilidade que nós temos com o nosso irmão, com a nossa irmã. Nós temos responsabilidades. Então, minhas amadas, a gente vai dar essa sequência aqui, porque diante dessa responsabilidade, como nós vimos no dia de ontem, né? Por isso que é muito bom a sequência, aquilo que vimos ontem, a responsabilidade que temos diante do Pai, de apontar para o Pai e fazer conhecido o nome dEle. Para aqueles que são órfãos, nós vamos apontar o Pai, essa é a nossa missão. Em Mateus, no capítulo 28, fala: ide, né? Ide e fazei discípulos. É apontar para o Pai. E sabe, muitas vezes a gente está querendo o ide de Mateus 28, mas a gente esquece que antes do ide, tem o vinde de Mateus 11. Ai, que delícia! Antes do ide, eu preciso do vinde a mim. E muitas vezes nós queremos ir e nós não vamos a Ele. A nossa vida e as nossas relações são sustentadas pelo tempo e pelo ide e pelo vinde ao Pai. Nós precisamos estar nele, nós precisamos fortalecer nele, nós precisamos nos abastecer nele, nos alimentar nele. Então, minhas amadas, eu queria conversar um pouco com vocês nesse tempo que nós temos aqui, sobre as nossas responsabilidades para com os nossos irmãos, dentro do processo de santidade. É um processo de santidade que todas as filhas passam. Lembra que nós falamos ontem? Gente, que delícia, né? Que estreou num cenário novo, né? Não foi isso que nós vimos, João capítulo 1, versículo 12? Estreamos, nascemos de novo. Então a gente começa, o Senhor começa em nós essa boa obra dEle. É Ele quem começa em nós essa obra. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começa e Ele nos conduz até
o propósito final, e isso é maravilhoso, Ele faz essa obra em nós. Mas nós precisamos realmente ter a consciência transformada, né? Uma consciência transformada e alinhada à vontade dEle. Amém, gente? Então, vamos lá, eu quero falar com vocês, e eu gostaria de começar lendo o texto de hoje, e queria pedir para vocês se colocassem em pé, para que nós possamos ler esse texto hoje, em Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. A Bíblia diz assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Eu vou orar mais uma vez. Deus, nós estamos aqui, Paizinho, diante da Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, essa noite. Continua falando, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, edificadas pela Tua palavra. Que o Senhor fale, que o Senhor traga ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Que possa impactar as nossas vidas, Senhor, para que haja transformação. Deus, que o Senhor fale apesar de mim, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meninas. Podem se sentar. Então, nós vamos falar, e esse texto aqui de Efésios, ele vai falar sobre a luta que existe entre o velho homem e o novo homem, sobre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza. Como nós dissemos ontem, né? Nós nascemos de novo. A palavra do Senhor fala que quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Mas dentro de nós existe a nossa carnalidade, dentro de nós existe esse velho homem, existe a nossa natureza pecaminosa, que vai estar em conflito todo o tempo, para romper e para nos afastar do propósito de Deus, a nossa carnalidade caída. Então, gente, dentro dessa luta, dentro disso tudo, nós vemos que o desejo de Deus e a vontade de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, fala assim, ó, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Santificação. E muitas vezes, amadas, nós estamos em busca da vontade de Deus. Nós queremos saber, qual é a vontade de Deus para isso? Será que isso é da vontade de Deus? Será que isso não é? Que decisão que eu tomo? Que vontade de Deus para você e para mim é a nossa santificação. É a santificação. E às vezes nós não estamos nem aí para a santidade. Se nós falamos que o nosso Deus, Ele é santo, 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 as filhas, elas devem resplandecer essa santidade de Deus. E então, que essa é a vontade de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, fala assim, ó, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Em todo o vosso procedimento. Sabe, meninas, santidade não é um tema que lota estádios. Mas ele é totalmente necessário e ele faz parte do DNA de Deus. Ele faz parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender sobre isso e manifestar a glória de Deus através de uma vida com procedimento santo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
E muitas vezes esse texto a gente acha que eu preciso da santidade para que eu possa ver a Deus. Não, não. É para que Deus seja visto através de você. A nossa vida em santidade com o Senhor, as pessoas vão ver Cristo em nós. Ele vai ser visto através do procedimento das suas filhas, caminhando em santidade, falando em santidade, agindo em santidade. Santidade é separação do mundo. E tudo isso afeta as nossas relações. E o nosso Pai, Ele será visto através disso, através da santidade. Através da comunhão com seu irmão. E isso é maravilhoso, é a marca registrada. A marca registrada de Cristo em nós não é porque nós estamos na igreja todos os domingos. Não. Ir na igreja não te faz mais ou menos santo, gente. Não. É legal, né? Vir na igreja, mais uma igreja linda dessa é bom demais. Mas não. A santidade é um processo. É um processo gradual, até que Ele venha. Todos os dias. É uma busca individual pelo Senhor, é uma purificação das nossas vidas. Então, é aquilo que nós falamos ontem. Nós não vamos trazer uma lista de bom comportamento, não, mas eu tenho que buscar uma transformação de consciência. É uma mente transformada, alinhada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus revelada nas Escrituras é a nossa santificação. Então, quando nós vemos isso daqui, né, esse texto que nós lemos de Efésios, eu acho muito interessante, porque ele vai falar aqui sobre o velho homem e sobre o novo. Sobre a nossa velha natureza e sobre a nossa nova natureza. Porque lembra que nós nascemos, né, de novo, a partir do nascimento natural? Não, nós somos adotadas. Nós somos adotadas. Né? E a partir dessa adoção, nós somos co-herdeiras com Cristo. Nós nos unimos a tudo aquilo que o Pai tem, tudo aquilo que o Pai entregou para o Filho, Ele nos entrega. Nós temos acesso. E isso é maravilhoso, mas o que acontece, gente? Nós com essas duas naturezas, né? A natureza, o nosso velho homem, o nosso novo homem. Às vezes a pessoa fala, esse negócio de homem é estranho para falar para a mulher, né? Nossa velha mulher, nossa nova mulher, mas velha mulher também não é legal, né, gente? Mas então, e essas duas naturezas, elas ficam em conflito. E a gente acaba tendo uma vida fragmentada. A gente acaba não sendo inteira diante do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1 e 2, fala assim, ó. Amazias foi um rei. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou por 29 anos em Jerusalém. Fez o que era reto para o Senhor, porém não com inteireza de coração. Sabe, meninas, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida assim. Marrom. Sabe crente marrom? Marromeno. Ai, gente, que horror. Aquele crente meia boca, né, gente? Marromeno. Não com inteireza de coração. Não com uma disposição, com um amor para o Senhor. Aí você vai marromeno, a sua vida vai. É o tempo todo assim, com desleixo, caro Senhor. E a vida o que? Fragmentada. Onde a gente quer o tempo todo o que? Uma vida confortável. Veja bem, qual é o teu desejo, o que te enche os olhos. E muitas vezes aquilo que te enche os olhos, sabe o que é? É conforto nessa terra. É ou não é, minha gente? Guarda para você, não precisa ir. Mas muitas vezes o que enche os nossos olhos e o que angustia a nossa alma, o que nos deixa ansiosas é o quê? Muitas vezes é conforto nessa terra. É isso. Para e pensa.
Às vezes a nossa lista de oração e de pedidos a Deus é o quê? Conforto, eu quero alívio de dores. E o tempo todo buscando. Arraigada onde? Nessa terra aqui. Eleva os olhos para o alto. O Senhor quer que a gente leve os nossos olhos para o alto. E então, uma vida sem renúncia. Uma vida fragmentada. Onde a gente está o tempo todo pedindo para Deus. Senhor, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí a gente começa a nossa vida, a gente começa a nossa empreitada, a gente começa um desafio novo, a gente começa alguma obra nova, alguma situação nova. A gente começa, quando está no meio do caminho a gente chama Deus para abençoar, é ou não é? Chega lá, você começa a fazer um trabalho, você começa a se relacionar com alguém, você começa com alguma coisa, aí você começa a orar também. Aí você fala assim, Deus me abençoa aqui. Você está vendo? Deus não foi o alfa e você quer que Ele seja o ômega. Falamos isso ontem? Falamos? Nós começamos tudo, sem perguntar a Deus nada. E aí depois, quando o negócio começa a pegar, Deus vem e me abençoa. Que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de relacionamento é esse? Que nós temos muitas vezes com o Senhor. Relacionamento infantil, imaturo, independente e autossuficiente. É assim. O Senhor, quando chama Abraão, que nós falamos ontem, no versículo 3 ele fala assim, no versículo 2 de Gênesis capítulo 12, ele fala assim, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. A gente está pedindo bênção, a gente está pedindo bênção, a gente está pedindo bênção. O Senhor diz na sua palavra em Efésios, Ele fala que Ele já nos deu, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E Ele está dizendo assim, filha, agora seja você uma bênção. Seja você uma bênção no teu trabalho, seja você uma bênção na tua faculdade, no teu escritório, seja você uma bênção dentro da tua casa, para o teu marido, para o teu filho, seja você uma bênção. E a gente o tempo todo pedindo, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ei, você já é abençoada. Se você tem ao Senhor Jesus, que bênção você quer maior do que essa, minha gente? Pelo amor de Deus. Nós já temos tudo. Nós já temos tudo. E aí a gente fica desse jeito, pedindo, igual criança, igual bebê. Imaturas. Bebê, recém-nascido, o que ele quer, gente? Ele quer leite. Ele quer suprir o que? A sua carência, a sua vontade própria, é tudo sobre si. O bebezinho. Ai, não, mas o meu bebezinho, ele queria o colinho da mamãe. Não. Eu preciso dizer para você, ai, é sim, o meu só quer o meu colinho. Não. Ele quer leite. Você tem o peito para dar leite, ele quer. Agora, se aparecer outro peito, ele vai pegar o outro peito. O meu sobrinho, quando nasceu, o meu Benjamin tinha 1 ano, e eu amamentava ainda. E aí, quando meu sobrinho nasceu, eu fui na maternidade visitar, cheguei lá, minha irmã não conseguia dar mamar, aquele menino chorando, minha irmã chorando de um lado, meu menino chorando do outro. Eu falei, meu Deus, deixa que eu resolvo isso aqui. Tem o leite, olha, não para de sair de leite. Vem aqui, peguei meu sobrinho Rafael, dei de mamar para ele, olha, o leite vinha aqui, ó, feliz, feliz, feliz. Quando a enfermeira entrou no quarto, meu Deus do céu, o que você está fazendo? E eu lá toda feliz, dando mamar, me achando a super tia que estava amamentando o filho, minha irmã feliz. Não pode. Por quê? Porque bebê só quer leite. Apareceu o peito ali, ele pega. E sabe, às vezes a gente está desse jeito. Só isso, só querendo satisfazer o nosso desejo momentâneo, o nosso prazer carnal momentâneo. O Senhor nos conduzindo para um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Ele. Ele está querendo justamente que a gente tenha acesso a coisas que a gente só vai ter quando nós formos maduras, quando nós formos filhas... Como que era o nome mesmo no grego? Úios. Ai, que coisa linda! Ai, gente, o grego tudo. Tecnon não. Ó, quem não veio ontem está achando meio esquisito. Tecnon não. Tecnon
filhos imaturos. Mas a ardente expectativa da criação está aguardando a revelação dos filhos uios, maduros, que não estão só atrás de leite, mas estão, quando esse filho que está o tempo todo atrás de leite cresce, ele não está mais atrás do leite, ele está atrás da mãe, do pai. Como é que tem sido esse nosso relacionamento? E sabe, meditando sobre tudo isso, eu percebi que muitas vezes nós estamos com a nossa vida fragmentada. Há partes em nós que parece que não converteu, gente. Parece que há partes em nós que não nasceu de novo. Como nós reagimos quando somos confrontadas? Eita! Quando vai no trânsito, hein? A pessoa dá um buzinão, aí você pega, mete a mão na buzina também. Né? Como é que nós reagimos? A forma que nós reagimos fala muito como está o nosso coração. Como está o nosso coração? E sabe, diante disso, desse texto e de Efésios que nós falamos aqui, e essa nossa natureza, a nossa velha natureza e a nossa nova natureza, dentro de um processo de santidade, muitas vezes nós estamos, minhas amadas, tentando equilibrar as duas naturezas. Nós estamos tentando viver a nossa vida assim fragmentada e de certa forma tentando agradar a Deus. E a nossa carne não pode agradar a Deus. Colossenses 3, no versículo 5, fala assim que a gente tem que fazer morrer a velha natureza. Fazer morrer a velha natureza. E muitas vezes nós estamos adestrando a velha natureza. Deixa ela aqui. Então a gente vai tendo aquela vida toda fragmentada. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dentro do Império Romano e dentro daquele contexto, sabe o que significava esse termo que ele falou? Quem me livrará do corpo dessa morte? E ali ele está falando justamente do pecado, aquilo que nós falamos ontem. Muitas vezes a gente vai pecando em paz e não estamos nem aí. A gente vai deixando a nossa velha natureza crescer, e a gente vai, está tudo certo. Eu não sou tão ruim, né? O corpo dessa morte é que naquela época muitas pessoas eles colocavam, era um tipo de morte, onde eles pegavam um condenado e amarravam no corpo desse condenado um morto nas suas costas. E aquele corpo morto atrás, os vermes que começavam a comer a carne daquele corpo morto, começavam a comer o corpo vivo dele. E ele morria desse jeito. E ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Falando de pecado, tamanha dor, tamanha forma que ele via como tinha que morrer essa velha natureza. E nós, como fazemos? Adestramos, pet shop. Vamos para o pet shop com a velha natureza adestrar. E deixa lá. Renúncias, amadas. Renúncias. O que o Senhor falou para largar da sua velha natureza? E sabe o que acontece? Muitas vezes nós começamos a caminhar com o Senhor e a nossa vida permanece da mesma forma. Apenas acrescentamos na nossa rotina alguns eventos espirituais. Acrescentamos. Ei, cadê a renúncia? O Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que nos custa sim. Não é um Evangelho que não nos custa nada. Então muitas vezes a gente está assim. Eu quero ir para Jesus porque olha, eu quero ter a vida desse jeito, eu quero ter a vida daquele jeito. E vai. E continua fazendo as coisas da velha natureza tudinho, mas acrescenta, mas não, domingo eu vou para a igreja. É transformação de dentro para fora. Então, diante disso, dessa nossa tentativa de equilibrar a nossa velha natureza com a nossa nova natureza, eu queria compartilhar com vocês aqui 3 pontos. E o primeiro deles, sobre o nosso relacionamento,
sobre os nossos relacionamentos é que muitas vezes nós buscamos os nossos relacionamentos através, eu coloquei aqui um modo de compensação. Elas não colocaram ali, né? Mas não tem problema também, eu vou falando aqui. Então a gente procura relacionamento baseado em compensação. Coloquei isso por quê? Porque muitas vezes nós tentamos equilibrar a nossa velha natureza com a nossa nova natureza, e isso afeta os nossos relacionamentos. Compensação por quê? Porque muitas vezes nós compensamos aquilo que nós fazemos de bem com aquilo que nós podemos meter o pé na jaca. Aí a gente pega, e isso é tanto no nosso relacionamento vertical para o Senhor, quanto para o nosso relacionamento com as nossas irmãs. Por exemplo, com as irmãs, aqui entra muito o vitimismo. Ai, mas tudo que eu fiz para ela, e olha o que ela está fazendo agora para mim. Aí a gente começa a se vitimizar, sabe por quê? Porque é confortável ser vítima. É muito confortável. É muito bom ser vítima, né? Está vendo como nosso coração é horroroso? Ai, gente, é horroroso. Por quê? Porque a gente quer essa posição de vítima. A gente quer colocar todo mundo contra nós. Ai, coitadinho, olha tudo que eu fiz. Mas o Senhor nos convida para isso mesmo. É para fazer o bem. Então nós não estamos fazendo nada além. Nós estamos agindo em obediência àquele que nos chamou, a esse Pai que é santo. Então, muitas vezes, a nossa presença em alguma situação ou com alguém compensa a nossa falta em outro tempo. E a gente vai vivendo uma vida dentro do relacionamento de uma forma assim. Compensando sempre. O que eu fiz de bom para ela, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu liguei uma vez, agora eu não ligo mais, ela tem que me ligar. Eu mandei mensagem, ela viu a mensagem e não respondeu. Bloqueia, né? Porque ficou azulzinho, ela não me respondeu. Meu Deus, gente. E aí vai nesse relacionamento tão infantil. E a gente vai colocando isso, e a gente vai, inclusive, diante do Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, a gente vai compensando também. A gente vai criando um relacionamento mecânico com o Senhor. Tipo, eu vou no culto no domingo e passo a semana como se eu nem conhecesse o Senhor. Passa a semana e você está lá trabalhando todo dia, na tua empresa. Daqui a pouco chega uma irmãzinha lá da tua empresa, chega para você, olha, eu queria te convidar para ir na igreja. Aí você fala assim, não, mas eu já vou. Nossa, eu estou orando por você faz 3 anos. Tipo, cadê? Que reflete a glória do seu Pai. E muitas vezes a gente está desse jeito, vivendo a vida como se não conhecesse o Senhor. Com uma vida assim, de olhar, de fazer o que acha, o que agrada, compensando aquilo que faz de bom para o Senhor, que acha que faz... Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ai, gente, eu gosto, gente, eu gosto. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor não precisa de você, amada. Ele não precisa de você, não. Ele não precisa de mim. Se nós não falarmos, se nós não fizermos, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, versículo 40. Se eu não falar, as próprias pedras falarão. O Senhor não precisa de mim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, minha amada. Você é facilmente substituível. Ai, meu Deus, você estava achando que era insubstituível, não é não. É facinha. Sabe por quê? O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso ter uma mentalidade transformada para entender que servir ao Senhor é um privilégio. Não é um peso, não é um trabalho. Não, gente. É um privilégio. Eu me uni àquilo que Ele já está fazendo desde antes da fundação de todas as coisas. Então eu entendo que se eu não fizer, Ele vai levantar
outra. Se você não falar, Ele vai levantar outra. Se você não fizer, Ele vai, opa, Senhor, eu quero porque eu te amo. Eu amo te servir. Muda, está vendo que muda a mentalidade? Muda. Eu não vou fazer porque se eu não fizer, isso não acontece. Acontece, filha. Acontece sim, facinho. Sabe por quê? Porque a obra é dele. A missão é dele, o ministério é dele, a igreja é dele, o nome é dele, o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele, é tudo dele, para ele. Nós somos as suas filhas que temos o privilégio de participar de uma obra que é santa dele, é santa dele. Então, minhas amadas, nós não precisamos chegar para Deus dizendo tudo aquilo que nós fazemos e nos colocar numa posição de vítima. É melhor nós chegarmos para Deus como chegou aquele publicano, estava o publicano e o pecador, e o fariseu, em Lucas 18. O fariseu chegou contando todas as coisas que ele fazia. E o publicano não ousava levantar os olhos. Ó Senhor, ser propício de mim, pobre pecador. Que visão, que reconhecimento de quem Ele é. E como nós chegamos diante de Deus falando tudo aquilo que fazemos, nos engrandecendo o nosso nome, vivendo lá no padrão de Babel, querendo engrandecer o nosso nome. Não, gente, equilibrar a velha natureza com a nova, dessa forma não. A segunda forma que nós tentamos equilibrar a velha natureza com a nova natureza, amém, gente? Estão comigo aqui? Amém? Ai, gente, que coisa boa. Está confuso um pouco? Não, né, gente? Gente, tá bom. Olha lá, então a segunda forma que que os nossos relacionamentos são baseados, olha lá, na seleção, gente, não a seleção do Brasil não, gente, ai gente, tá, desculpa, tá, é o que? Na seleção do que, gente? Muitas vezes nós estamos o que? Selecionando pessoas para nos relacionar, a gente seleciona. Você está vendo como muitas vezes o nosso amor é interesseiro, porque a gente vai buscar com quem a gente vai se relacionar. Ai, eu não sento em qualquer mesa. A gente fica selecionando a mesa, selecionando a pessoa, ei, o Senhor nos chama, sabe o quê? Mateus 5, versículo 5, 44 ao 46, Ele fala assim, amai os vossos inimigos. Amai os vossos amigos? Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Versículo 45 fala assim, ó, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha isso aqui dentro do contexto que a gente está estudando. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, vi chuvas sobre justos e sobre injustos. Porque se amar os que vos amam, que recompensa tereis? Até os publicanos fazem o mesmo. Amar os amáveis é fácil. Ai, eu sou muito boazinha porque eu chamo a minha amiga sempre para tomar café lá em casa. Assim, todos fazem. É muito bom, né? Isso é muito maravilhoso. Mas o amor de Deus, esse amor que é o fruto do Espírito Santo de Deus em nós, não é esse amor no nível da nossa fraternidade, da nossa carnalidade, da nossa humanidade. O amor que Deus coloca dentro de nós é um amor que vai além do nosso entendimento. É um amor que nos permite amar os nossos inimigos. Meu Deus! E sabe, muitas vezes a gente fala, né? E eu queria falar aqui porque a gente seleciona a quem a gente vai amar. A gente seleciona a quem nós vamos servir. A gente seleciona com quem a gente vai falar. A gente seleciona com quem a gente não vai falar. Se virou a cara para mim, eu viro também. Aí tá aquelas crentes, tudo que se diz crente vem na igreja. Aí fica com aquelas caras tudo emburrada. Gente, não entra na minha cabeça crente com a cara emburrada. Você tem Jesus, você está querendo o que mais? Aí fica com aquelas caras emburradas. A pastora Débora parece que foi batizada no
irmão. Meu Deus, amarga. Sabe? Com a cara feia. Ai, não estou para hoje. Não gosto de me relacionar, sou antissocial. O Senhor disse que a coisa que não era boa, não é bom. O primeiro não de Deus veio quando não é bom que o homem esteja só. O Senhor nos criou para o relacionamento. Se somos antissociais, a gente tem que pedir cura para o Senhor, gente. Pelo amor de Deus. Tudo com as caras feias, não dá, gente. Não condiz com a filiação que você tem. Então a gente vai, e às vezes a gente está lá com o marido. Com o marido, gente. Falar com os maridos. Tem casado aí, gente? Tem um monte de casado. Ai, gente do céu. Eu gosto de falar com os maridos. Ah, mas está gravando, né? Gente, olha lá. E sabe, às vezes a gente fica selecionando. O marido chega em casa, tem Romanos 12, versículo 20, fala assim, ó. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, e assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vence o mal com o bem, e às vezes a gente está querendo vencer o mal com o mal. Ele dá do lado, você dá do outro e vira aquele negócio. Às vezes o inimigo é aí, gente, o marido lá. Dá de comer para esse homem, gente, dá de comer para esse homem. Dá de comer para ele. Então a gente fica selecionando pessoas, selecionando lugar, gente. A gente seleciona muitas vezes o lugar para eu poder soltar o meu evangeliquez fluente. A gente solta o evangeliquez fluente aqui, ó, dentro da igreja, com as irmãs crentes, né? Com a célula, com as coisas aí. Nossa, é uma coisa, meu Deus do céu. É coisa linda. Mas sai, aí tem, está vendo que é o fragmento que eu falei, a vida fragmentada, aí tem a turma da igreja e tem a turma do mundo. Aí vai lá e tem a playlist, né? A Spotify. Ah, eu tenho lá Spotify Gospel e Spotify... Não, Spotify é uma coisa só, né, gente? Aí está lá a lista de músicas gospel. Ah, mas quando eu não estou muito bem, quando eu quero zoeira, está lá a minha lista de mundo do mundão, funk, batidão. Aí vai, né, com aquelas danças que vai, ó, até o chão. Gente, vida fragmentada. É você dividir a sua vida espiritual da sua vida secular. Ei, não existe isso. Ai, porque na minha vida secular e na minha vida espiritual eu tenho as amigas espirituais e eu tenho as amigas seculares. Ei, aí cada uma te vê de um jeito. A sua fala é diferente em cada um dos grupos, né? Aí a pessoa olha você falando assim na igreja, nem reconhece você, gente. Misericórdia. Aí a vida íntegra. O Senhor quer que a gente tenha uma vida íntegra, onde nós formos, que nós possamos revelar o Cristo. De uma vida íntegra. A pessoa vai te ver aonde ela te encontrar, você vai ser da mesma forma. Quando você está sozinha, minha amada, o que você faz quando você está sozinha? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é? O que você vê? O que você busca nas redes sociais? Quais são os contatos que você tem? Está vendo as renúncias? Quais são os contatos, quais são os relacionamentos que Deus já disse para você deixar para trás, que faz parte da sua velha natureza e você insiste em manter? Quais? Desobediência. Desobediência é pecado. É pecado de rebelião. É rebeldia contra o Senhor. Se você sabe que deve fazer, faça. Faça. E outra coisa que nós fazemos também é que nós selecionamos as pessoas, nós selecionamos lugares para tratar bem, lugar para sorrir, lugar para a gente, né, soltar o nosso evangeliquez. Nós selecionamos, e às vezes nós vamos em lugares, por exemplo, se você vai sempre no mesmo mercado, se você vai sempre no mesmo posto de gasolina, se você vai sempre no teu prédio, com as pessoas que estão lá no prédio onde você mora, se você vai sempre no mesmo lugar comprar frutas e verduras,
no mínimo, você deve saber o nome da pessoa que te atende. No mínimo. Sabe, e às vezes a gente vai vivendo a nossa vida, por quê? Por quê? Ei, ali você tem um irmão. E o Senhor vai perguntar, cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Ah, não, mas esse daqui... Nossa. Com a moça que te atende no mercado, eu amo ir no mercado. Eu vou sempre no mesmo. Eu tenho as minhas amigas lá. Muitas amigas eu tenho. Muitas. Olho no olho e chamo pelo nome. No olho. Às vezes eu vou lá, as me abraçam e começam a chorar. Aqui é, menina, ai, meu namorado. Eu falo, menino, olha aí, o homem vai passar, vai brigar com você, chorando desse jeito. E às vezes a nossa vida vai. Nossos interesses egoístas. E sabe, outra coisa que nós fazemos também, é que nós selecionamos pessoas, nós selecionamos lugares, para onde a gente pode agir como espirituais, e nós selecionamos também textos bíblicos, sabia, gente? Nós selecionamos textos bíblicos. A gente escolhe o texto bíblico que a gente quer obedecer. Porque tem uns que Deus o livre, né? Não, Senhor, o Senhor não está entendendo bem o que está acontecendo comigo. Vai lá e perdoa 7 vezes 70. Não, Senhor, não. E daí vai, né? E sabe o que a gente faz nessa situação? Nós selecionamos. Eu vou fazer um gesto dramático, tá? Mas só para as fortes, gente. Um gesto bem dramático. Tá bom? Pode ser? Pode? Então tá bom. Nós pegamos a nossa Bíblia e nós fazemos assim, ó. Aqui, ó. Sabe o que nós fazemos? Rasgamos a nossa Bíblia. Rasgamos a nossa Bíblia. E jogamos fora assim, ó. Não, essa parte aqui eu não vou obedecer. Gente, calma, tá? Era uma folha. Ufa, respira, gente. Deus me livre, né? Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos rasgando parte da palavra do Senhor. Dizendo, não, isso daqui não. Isso daqui eu não vou obedecer. O Senhor fala, vai lá e perdoa. E você fala, não, eu não. Ela que tem que vir me pedir perdão. Ela que tem que vir. Você não viu o jeito que ela me olhou, Senhor? E a gente está sempre querendo o quê? Que seja sobre nós, sobre nós, sobre nós. E aí, nós selecionamos essa leitura bíblica. Nós também não temos constância na leitura, né? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida lendo pingado, tendo o nosso tempo com o Senhor de leitura, de conhecimento de quem Deus é, a partir de uma caixinha de promessa. Aí você só lê as promessas de Deus. Isso é rasgar a Bíblia, gente. Ah, não, todo dia eu pego uma folhinha lá na caixinha de promessa e amém, Jesus. Não. Eu recebo às vezes perguntas assim, Anne, mas como ter constância? Como ter constância com a palavra? Eu penso assim, como não ter constância? Como não ter? Sabe o que acontece? É que nós somos muito displicentes, indiferentes, preguiçosas, para a busca do Senhor. A gente abre a Bíblia, aí a gente faz a leitura do dedão, né? A leitura do dedão. Deixa eu ver o que o Senhor vai falar comigo. Esse não combinou muito. Aí vai. E vai. Esse aqui está melhor. Não, gente, uma leitura sequencial para conhecer ao Deus que se revela através das Escrituras. Uma leitura bíblica para conhecer o Deus da Bíblia. E muitas vezes a gente está atrás só de resposta para as nossas angústias. Está vendo como é tudo sobre nós? Está vendo por que a gente precisa de uma consciência transformada? De buscar a Deus acima de todos os teus amores. De buscar a Deus por quem Ele é. De entender o privilégio que é servir ao Senhor. E desfrutar da sua presença num tempo devocional com Ele. Eu quero te conhecer mais, Senhor.
E aí a gente não se permite, a gente não lê a Bíblia. Ai, mas é porque eu queria ouvir Deus falar. Leia a Bíblia, é Deus falando. Ai, mas é porque tem gente que fala que ouve Deus falando com voz audível. Leia a Bíblia em voz alta. É Deus falando, gente. Você está vendo como a gente vai vivendo uma vida superficial? Querendo o que? Sentir. Amada, você não precisa sentir, não. Você precisa crer. Você precisa crer. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho de emoções. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de convicções. De convicções, eu sei que Ele está, independente se eu sinto ou se eu não sinto. E às vezes a gente está atrás só de sensações. Minha amada, continue. Eu não estou entendendo, continue. O Espírito Santo, Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar. O negócio é que a gente desiste muito rápido. Sabe por que a gente desiste muito rápido? Porque a gente não tem interesse. Sim, gente, eu não tenho interesse nisso. Porque é Deus quem... Como é? Filipenses 2,13. Porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. É Ele quem vai colocar o querer em mim. Eu preciso buscar, eu falo, Senhor, eu quero querer. Eu quero ter vontade de buscar. Derrama em mim e Ele vai derramar. Gente, eu passei muito tempo da minha vida vivendo um evangelho superficial. Onde eu tinha apenas uma rotina espiritual. Vivia a minha vida do jeito que eu queria. Aí ia na igreja, eu lia a porção que era lida lá e acabou. Eu não me deleitava na presença. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Hoje eu fico lá lendo, eu falo, Senhor, como é que para? Como é que para? Senhor amado. Ai, mas é porque eu não tenho tempo. Tem sim. Você tem tempo, eu tenho certeza que você tem. O que você não tem é prioridade, amada. É prioridade. Porque se você for no médico hoje, o médico disser assim, você tem 1 mês de vida, se você não fizer exercício, você morre em 1 mês. Você sai do hospital correndo. A gente sai. Sai correndo. A gente não tem prioridade. Prioridade. E viver um evangelho além do sentir. É convicção, é convicção. E por último, nós nos relacionamos muito por merecimento. A gente se relaciona com aqueles que a gente acha que merecem. Que merece a nossa atenção, que merece o nosso amor. Aí entra de novo o casamento. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, só se o marido merecer, né, gente? Aí vai fazer aquelas coisas só se ele merece. Ai, não está merecendo hoje. Ai, não. E daí vai vivendo a vida e relacionando com as pessoas de acordo com aquilo que você acha que a outra pessoa merece. E você merece o quê? E eu mereço o quê? Gente, sabe o que nós merecemos? O inferno. O inferno, se não é a graça de Deus para nos alcançar, nós merecemos o inferno. Então, se o Senhor, com a sua graça, derramou sobre nós a sua graça sem medida, como é que nós podemos, se nós somos filha dele, como é que nós podemos não também derramar graça sobre o outro? Mesmo quando ele faz aquelas coisas que irrita demais, irrita muito. Tem umas coisas que, marido, então, faz umas coisas que irritam, né, gente? Mas tem gente que irrita demais. Nós? Você é muito irritante, amada. Eu não sou porque eu não falo nada. Mas o seu silêncio irrita. Irrita, gente, tenho certeza que irrita. É porque a gente consegue ver a irritação do outro, mas a gente não olha a nossa. Nós somos muito irritantes. E eu preciso reconhecer, porque o tempo todo eu estou querendo mudar o outro. Eu estou querendo fazer que o outro mude, eu estou querendo que Deus alcance esse homem, leve esse homem para a igreja, faz isso com esse homem. E daí a gente vive dentro de casa, parece o dinossauro Rex, gritando com o marido, gritando com os filhos. Aí o marido não vem mesmo para a igreja, fala assim, para ficar desse jeito? Me deixa do jeito que eu estou, que está melhor. Porque você vai para a igreja e volta desse jeito?
não revela o Cristo, não tem uma vida de santidade. Então, a gente tem que entender o que nós somos facilitadores da obra do Senhor, facilitadoras da obra do Senhor. O Senhor nos chama para cooperar com a obra dEle. Nós somos cooperadoras da obra que o Senhor está fazendo. E às vezes o Senhor está fazendo a obra na vida dEle, na vida do filho, na vida da filha, na vida da mãe, do pai. E sabe o que nós estamos fazendo? Atrapalhando essa obra. Por quê? Por causa da nossa velha natureza, que o tempo todo está aqui, ó, gritando. Por quê? Porque não alimentamos a nossa vida espiritual com o Senhor. Então a nossa carnalidade vai ganhando força. E fica lá aquele vulcão. Eu tenho personalidade forte. Eu preciso falar, porque senão eu vou explodir. E vai lá sem domínio próprio nenhum. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma estratégia. As dificuldades, eu aprendi isso com o Senhor, que as dificuldades, elas são oportunidades para eu manifestar virtude. Meu Deus, eu amei, gente! As dificuldades relacionais, né? Estamos falando de relacionamento. As dificuldades relacionais, elas são oportunidade para eu manifestar virtude. Como que eu vou manifestar a virtude? Como que eu posso exalar o fruto do Espírito Santo? Como que eu posso ser bondosa? Como que eu posso ser paciente se não é com uma pessoa que me irrita, que me tira do sério, gente? Como? Como que eu posso ser bondosa com uma pessoa que eu vejo que é injusta? O Senhor me chama para ser bondosa com essa pessoa. O Senhor me chama para ter domínio próprio com a pessoa que quer tirar nós do sério. Longânimo, tardio para se irar, gente. E às vezes a gente é uma bomba atômica. Então, toda dificuldade é uma oportunidade para eu manifestar a virtude. Aí eu faço assim, ó. Quer ver? Pega aí, aperta aí, gente, o seu lóbulo aqui, ó, lóbulo da orelha, né? Aperta. Esse aqui é assim, ó, ativação do modo virtude. Ai, gente, adorei. Então, quando vier uma situação bem difícil, aí você aperta aqui, ó. Ativação do modo virtude. Ó. Marido veio, falou grosso. Ativação modo virtude. Claro, amor. Claro. Aí você fala, eu não, eu dou, falou comigo, pisou no meu calo, piso no outro. E o que o Senhor fala na palavra? Se te pegarem na face direita, dá também à esquerda. Ai, meu Deus do céu, difícil. Com o Senhor não, gente. Porque mesmo na dificuldade, nós conseguimos nos alegrar. Esses dias, meu marido gosta de granola, né? Ele gosta de granola. Aí ele toma granola com iogurte. Ele adora granola com iogurte. Aí ele toma, põe no potinho da granola com iogurte, e ele tem mania de colocar o pote, gente. Eu não sei se vocês têm esse mesmo nervoso, eu tenho esse nervoso. Aí pega o pote de granola com iogurte, aquela granola que já está toda colada no pote do iogurte, e bota dentro da pia. Gente, eu tenho muito nervoso. Porque tem que pelo menos tirar as granolas de dentro do pote antes de pôr na pia, né, gente, para lavar. Mas ele vai e bota o pote lá com a granola dentro da pia. E aí eu peguei e falei assim, ó, ativando o modo virtude. Eu falei assim, quer saber? Não vou brigar, não. Vou brigar, não. Vou colar. Colei um papel um post-it na frente da pia, escrito assim, favor retirar resíduos do pote de iogurte. E colei no post-it na frente da pia. Falei assim, agora vai funcionar, né? No outro dia, cheguei lá, o que tinha dentro da pia? Ai, gente, um pote de iogurte. Eu falei, não é possível. Não é possível, post-it amarelo fosforescente. Eu falei, não é possível. Eu falei, vou esperar um bocadinho mais, não vou brigar, já briguei, né? Já falei para ele tirar, e não tira de jeito nenhum. Aí eu falei, vou deixar. Deixei um dia, 2 dias, 3 dias, funcionou? Não funcionou, gente. Eu falei assim, ativei o modo virtude de novo. Ó. Ativei o modo virtude. Falei, você quer saber? Eu acho que ele não leu direito. Peguei um papel sulfite, bem grande. Escrevi bem grande no papel sulfite, colei lá no mesmo lugar. Falei, agora ele vai ver. Agora ele vai ver, eu não vou brigar. Agora ele vai ver. Colei lá. Outro dia de manhã, acordo de manhã. O que está na pia, gente?
Eu falei, não é possível, gente. Não é possível, não é possível. Rasguei aquele papel, falei, agora deixa. Agora entrego para o Senhor. É o meu marido, gente. Eu amo meu marido. Eu vou brigar por causa disso, do pó de iogurte. Tem que aguentar. Tem que aguentar, gente. Tem coisa, gente. Tem coisa que a gente tem que aguentar. Eu vou ficar me estressando por causa disso? Eu não, eu vou manifestar a virtude. Eu vou dar graças a Deus que eu tenho um marido. Eu vou dar graças a Deus. Eu vou curtir meu marido, eu vou brigar por causa do pó de granola? Eu não vou perder tempo com isso não, gente. Então, às vezes você vai conversar com a amiga está falando as coisas, você faz assim, ó. Aí você já entendeu que a amiga está ativando o modo virtude. Domínio próprio. Total ativar modo virtude, como a gente precisa, gente. Domínio próprio, total a gente precisa. Ativação total, modo virtude. E sabe, então, eu queria fazer a gente pensar, por quê? Porque nós precisamos trazer a nossa consciência, a nossa responsabilidade relacional. A nossa responsabilidade no nosso relacionamento com o Pai, no nosso relacionamento vertical e também a nossa responsabilidade com os irmãos. Que através da nossa santidade, da santificação, do nosso crescimento, nós nascemos de novo, é necessário que haja um crescimento, que haja uma progressão gradual nas nossas vidas. A gente não pode permanecer da mesma forma. A gente não pode continuar fazendo as coisas que a gente fazia antes. Isso não faz sentido mais. Então, o que o Senhor tem pedido, minha amada? Para você deixar para trás, o que faz parte da sua velha natureza, que você ainda está arrastando, que você ainda está adestrando para cá? Nos teus relacionamentos. Aquela pessoa que Deus já pediu para você, vá, peça perdão. E você está ainda com o coração duro, por quê? Ai, mas ela não merece. E você merece? Não, nós não merecemos. Ande uma milha a mais. Obedeça ao chamado do Senhor. Quantas famílias quebradas. Sabe onde que elas estão quebradas? Nos relacionamentos. Filhos que não falam com pais. Irmãos que não falam com irmãs. E está lá anos e anos e anos e anos. E aquilo vai gerando o que dentro do coração da pessoa? Amargura. Insensibilidade, dureza de coração. O Senhor está falando, amada. Vai lá, peça perdão. Peça perdão. Ou a pessoa vem pedir perdão para você e você fala assim, não vou perdoar não. O que você fez foi horroroso. Vou perdoar não, estou sentindo vontade de perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. O perdão ele é espiritual. Quando você perdoa, quando você libera perdão, começa o tratamento de Deus no teu coração. E você vai conseguir até olhar com olhos de amor para essa pessoa. Sabe por quê? Porque é espiritual o perdão. E isso o que é? É obediência, é viver uma vida íntegra. É não querer adestrar a velha natureza. É a gente olhar para a nossa vida como sendo ela inteirinha. Para o Senhor. Toda a nossa vida, em todos os aspectos, em todas as relações, em todas as circunstâncias das nossas vidas, todas entregues ao Senhor. Ele ser o Senhor soberano sobre a nossa vida. Porque há partes em nós que parece que não converteu. Há parte de nós ainda que grita a carnalidade. E a gente mantém ali. O Senhor está nos convocando hoje. Essa carta de Efésios, no capítulo 4, começa assim, rogo-vos. O rogo-vos, no versículo 1, é uma convocação. Ele não está pedindo. Ele não está dando para nós uma opção. Ele está nos convocando a ter uma vida em santidade. A deixar o velho homem para trás. A deixar essas coisas para trás. A viver uma vida que resplandeça ao Cristo. Eu queria chamar o louvor. Porque a santidade, ela fala de uma vida de uma entrega total. Não é uma entrega em partes.
E às vezes nós estamos entregando apenas partes da nossa vida para o Senhor. Porque tem partes da nossa vida que nós queremos estar no controle. Tem relações das nossas vidas que nós queremos manter no nosso controle. Porque a gente acha que a gente dá conta. Não, filha, você não dá conta. Há gavetas, né? Que nós vamos deixando lá e a gente vai acumulando coisas do passado, amarguras do passado, ressentimentos. E vai lá o nosso coração, ó, cheio de situações passadas que nos feriram. Vai no celular e você tem lá uma pasta arquivada, com todas as mensagens que te denunciaram, com todas as mensagens que te ofenderam, e você guarda. Coloca aqui uma cartinha embaixo da manga, ela vai ver. Esse mundo dá voltas. Querendo ser vingativa. Isso não faz parte do DNA do céu, amada. A responsabilidade que nós temos diante da filiação não é romantizar a filiação, mas é se responsabilizar. Nós temos responsabilidade diante do nosso Pai e diante dos nossos irmãos, que é dizer para os nossos irmãos que o Senhor não quer órfãos. Essa é a nossa responsabilidade. E com a nossa vida em santidade, em obediência ao Senhor, nós estaremos mostrando e revelando que existe um Pai. Que essa pessoa que você tem dificuldade, ela pode conhecer ao Pai dela. E Deus muitas vezes vai te usar como canal. Está vendo como muitas vezes nós atrapalhamos a obra do Senhor? O Senhor quer nos usar para que aquela pessoa seja alcançada por essa graça, por esse amor. Para que esse órfão tenha casa, tenha uma família, tenha uma herança. E nós estamos atrapalhando, por quê? Por causa da nossa carnalidade, do nosso egoísmo, prepotência, arrogância, vaidade. O olhar para nós mesmos. Vocês lembram que nós falamos ontem? Que Jesus falou com Filipe. Filipe falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, Filipe, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Que nós possamos sair daqui como filhas posicionadas, na relação com o nosso Pai. Como filhas amadas sim do Pai, mas que tem responsabilidade. De uma filha madura, de uma filha que entra no processo e no movimento do Espírito Santo, tendo a sua mente transformada. Alinhando a sua mente, a sua vontade, à vontade do Pai. Desfrutando da presença do Pai, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Você já é abençoado. E agora Ele diz, vai, ser tu uma bênção. Seja você a resposta. Muitas vezes nós estamos orando para que Deus alcance esse, para que Deus alcance aquele. E o Senhor está dizendo, ei, você já é a pessoa que eu coloquei aí para alcançar essa pessoa. Seja você uma bênção. Olha que coisa mais linda. Mas nós muitas vezes não nos submetemos a essa voz do Senhor. Olha que coisa mais linda, diz Salmo 16, versículo 3. Fala assim, ó. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O prazer de Deus está quando Ele olha para os seus santos, para as suas filhas obedientes, para as suas filhas que estão dentro desse processo de santidade, que deixa as coisas do passado, que renuncia, que caminham em obediência, que deixam aqueles relacionamentos que Ele já disse para deixar. Quais são as marcas, minhas amadas, que vocês carregam? Quais são as marcas das renúncias que vocês fizeram por amor a Cristo? Como é que nós podemos olhar para a nossa vida e não ver uma marca? O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, no versículo 17, ele fala assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Quais são as marcas que você carrega no teu corpo por amor a Jesus? Renúncias que foram feitas. Se você olhar para você e você identificar que nenhuma renúncia foi feita,
é um sinalizador de que nós precisamos nos alinhar ao Senhor. Porque há muita coisa que Ele quer transformar nas nossas vidas. Há muita vida em nós. Há muita vida em nós. De nós mesmos. Que nós estamos tentando por nós mesmos. E o Senhor está dizendo, deixa isso para trás. Porque a vida que eu quero em você é a minha vida. Ele quer nos firmar nele. Ele quer, a nossa vida é vivermos em Cristo. Minhas amadas, nós vimos ontem, né? Sobre a nossa relação com o Pai. E hoje a nossa responsabilidade nas nossas relações com os nossos irmãos. E a nossa responsabilidade diante do Pai é saber que o Pai não quer mais órfãos. O Pai quer filhos. E esses filhos o verão através das nossas vidas. Através da vida das filhas posicionadas nele, das filhas que têm um compromisso, uma aliança com o Pai, da filha que vê a esse Pai e quer ter esse mesmo DNA de santidade, a filha que quer agradar o Pai, da filha que é exortada e disciplinada por esse Pai. Minhas amadas, muitas vezes nós estamos tendo uma vida de aparência, e nós estamos realmente tendo uma vida romantizada. O Senhor nos chamou para essa conferência. E o que o Senhor me falava em todo o tempo é sobre a responsabilidade que nós temos dentro do chamado que Ele nos fez. Nós temos responsabilidades diante dEle, para com Ele e para com os nossos irmãos, para com as nossas irmãs. E que a nossa caminhada deve refletir a esse Senhor Jesus. O Senhor não quer que a gente tenha apenas um bom comportamento, partindo de um coração insubmisso. Mas Ele quer transformar a nossa consciência, para que as nossas atitudes partam de um coração regenerado. Meu Deus do céu, gente. As nossas boas ações, elas são reflexo daquilo que o Senhor já fez dentro de nós. Elas são reflexo. Eu não tenho que fazer boas obras. Você vai fazer, mas não para te conquistar alguma coisa. Não. Você vai fazer porque isso faz parte da sua nova natureza. Porque você não consegue não fazer mais. Porque é o DNA da santidade que agora está dentro de você. É o DNA do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a sua santidade. É o seu amor. É o fruto do Espírito Santo. Que agora você está cheia do fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E quando a palavra de Deus diz enchei-vos, não é para eu me encher a ponto de eu explodir. Não. Enchei-vos. É uma encher a outra com aquilo que já recebeu. Enchei-vos, encha a outra, transborde na vida da outra aquilo que você já recebeu, aquilo que o Senhor já depositou em você. Você é um canal. Você é um canal de Deus, escolhida por Deus, para ser um canal, para participar dessa obra redentiva. Meu Deus, que privilégio é esse? As coisas pequenas não podem nos parar, amadas. A gente não tem tempo para perder com essas coisas pequenas, para viver uma vida fragmentada, com essa luta, o tempo todo nessa luta, alimentando a nossa carne. Não temos tempo para perder. O noivo, ele está se preparando. Ai, meu Deus do céu. Nós somos a noiva de Cristo. E esse noivo vem buscar a sua noiva. E eu amo falar sobre isso. O noivo vem buscar a sua noiva. Jesus Cristo, Ele vai voltar, amada. E Ele não vem buscar você. Ele não vem buscar você. Ele não vem buscar você, amor. Ele não vem me buscar. Jesus vem buscar a sua noiva, a igreja.
E quando eu entendo que Ele não vem buscar o indivíduo, mas Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a igreja, Ele vem buscar os seus filhos e filhas reunidos. Eu entendo que para eu apressar, como diz a carta lá em Pedro, para eu apressar a vinda desse noivo, a noiva precisa amadurecer. Ai, meu Deus! Porque o noivo não vem desposar uma noiva imatura, infantil, criança. Nós precisamos amadurecer nos nossos relacionamentos. E nós precisamos entender, ter uma consciência de corpo, de unidade. Para que eu não veja só a minha maturidade individual. Mas eu olho para minha irmã e digo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ao invés de estar o tempo todo reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando da irmã que fez isso. Vai lá e se dispõe. Como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós como filhas maduras dizemos ao Senhor, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Muitas vezes nós não dizemos isso, porque nós não queremos ir. Nós queremos ficar no conforto. Nós queremos ter uma vida confortável. Egoísta. Precisamos nos arrepender, amadas. Pedir perdão a Deus sobre tantas vezes em que atrapalhamos a obra do Senhor. Tantas vezes que atrasamos a obra do Senhor. Hoje o Senhor, Ele queria nos falar sobre a santidade. Hoje o Senhor tinha para nós falar sobre a santidade nos relacionamentos com Ele e a santidade nos relacionamentos uns com os outros. Porque é na santificação que nós veremos a Deus. Na vida de cada um, nós vemos a Deus. Deus é revelado a partir da comunhão dos irmãos. A revelação de Deus está na comunhão. Na comunhão. Na comunhão. Meu Deus, que coisa mais linda. E sabe, amadas, o Senhor quer nos conduzir hoje como a sua palavra, como todos os profetas que Ele levantou, todos os profetas que Ele levantou, todos os profetas que Ele levantou no Antigo, no Novo, tudo. Sabe qual era a mensagem principal? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento. Arrependimento da dor do pecado, da dor da ausência, da dor da indiferença com o Senhor, da dor da indiferença, de não assumir a nossa posição, de saber que Deus, que não tem carências em si, que não precisa de nada, Ele olhou para mim e Ele me colocou na obra dEle. Meu Deus do céu, e como que eu posso viver uma vida tão indiferente a esse Deus, que entregou o Filho dEle para morrer pela minha vida? Como é que eu posso ter uma vida indiferente? Ele não só morreu pela minha vida, mas hoje, com uma consciência transformada, eu sei que Ele morreu por todas nós. Então, se Ele morreu por todas nós, todas, o que eu estou fazendo para apressar a vinda de Cristo? O que eu estou fazendo para participar dessa obra maravilhosa dEle? Para apressar a vinda do noivo? Minhas amadas, nós não temos tempo a perder. A nossa vida vai, nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se nós amanheceremos amanhã. Não sabemos. E a gente está presa nas coisas dessa terra. Olhai para as coisas lá do alto e não das coisas que estão aqui na terra. Eleva os teus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. Teu socorro vem do alto. Nós precisamos elevar os nossos olhos ao Senhor. Nós precisamos olhar e ter a mentalidade e a vontade do Senhor. Que haja crescimento das filhas. Que nós não sejamos aquelas filhas imaturas, as filhas tecnon, mas as filhas uios do Senhor. Ele está nos convocando hoje, rogo-vos. Ele está nos convocando hoje como um grande exército de mulheres. De mulheres que talvez que estão aqui, que chegaram aqui entristecidas. De mulheres que chegaram aqui, talvez frustradas. Frustração existe quando nós colocamos expectativa em algo ou alguém que não Cristo.
Se nosso coração está firmado em Deus, não tem como nós nos frustrarmos, amadas. Porque as pessoas vão errar com você. As pessoas vão te decepcionar, assim como você também vai decepcionar muita gente. Já decepcionou, já errou, já pisou no calo de muita gente. Mas nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor. E eu gostaria de orar com vocês. Eu queria chamar a Débora aqui para a gente orar. E eu queria convidar, minhas amadas, se você está aqui hoje e você quer se colocar nesse lugar, se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, diante dos seus relacionamentos com os teus irmãos, se talvez você entendeu que você não assumiu a sua responsabilidade de filha no teu relacionamento com seu pai, se você estava vivendo uma vida muito indiferente a Ele, com apenas pontuais momentos espirituais na tua rotina, mas hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor, eu quero te convidar para ficar em pé, porque nós vamos orar. E se você também tem percebido ao longo da sua vida, e você reconheceu, e você se lembrou de pessoas aqui, que talvez você também não estava assumindo a sua responsabilidade com esse irmão ou com essa irmã. O teu marido, antes de ser seu marido, ele é teu irmão. O teu filho, antes de ser seu filho, ele é teu irmão. Nós temos responsabilidade com os nossos irmãos. Quais são as suas responsabilidades? É revelar o Cristo para eles através da sua vida em santidade. É a sua vida em santidade que vai revelar o Cristo. Não é você dizer vá para a igreja, não, é você ser a bênção na sua casa. Minha amada, e talvez você está com o coração apertado e angustiado, porque parece que ninguém te vê e parece que ninguém te escuta. Ei, Deus te escuta. Deus ouve o teu clamor, Deus ouve o teu choro, Deus ouve. Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que se importa com você. Ele tem visto tudo. A Bíblia diz que Ele retém no seu odre cada uma das tuas lágrimas. Ele se importa, minha amada, com a tua vida. Ele tem visto tudo que você tem passado. Ele é o Deus que ouve. E hoje nós estamos aqui diante desse Deus que ouve, diante desse Deus que é o Deus Pai, que está nos trazendo para essa comunhão perfeita. E Ele está nos reposicionando no lugar de filhas e no lugar de irmã, com a responsabilidade que nós temos na nossa filiação e também com os nossos irmãos. Amém? Amém? Eu gostaria de pedir que a Débora orasse então, porque nós vamos aqui renovar a nossa aliança com o Senhor, nossa aliança de filhas, porque nós estamos aqui porque nós somos as filhas do Pai. Nós nos tornamos filhas, como nós lemos e nós aprendemos aqui nessa conferência. Hoje é dia de conferir, meninas, e não perder tempo mais. Amém?